Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas. Você é riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor. Mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos meditar aí no versículo 2 ao 4. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família, ok? Quero falar um pouco como ser abençoado em meio à bagunça. As bagunças. Eita! Gente, muito obrigado você que tem curtido o nosso vídeo, começou a assistir. Para não esquecer, clica lá de uma vez, curtindo o vídeo, dando aquele joinha, fortalece bastante. Se inscreva no nosso canal, não esquece, nas letrinhas azuis, é um link, clicou ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que também é automático, não precisa preencher nada, amém? Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Gente, quem aí não tem alguma bagunça, não é verdade, para se arrumar? Quem? Às vezes, né, a dona de casa, por exemplo, tem muitas mulheres que nos acompanham, a maioria dos nossos assistentes do Café com Deus são mulheres. Então, deixa eu falar um pouquinho para as mulheres aí. Aquele armário que você quer arrumar e que você ainda não conseguiu, né? Há muitas bagunças. Aquele quartinho de bagunça que você quer arrumar. Há bagunças também, agora para todo o âmbito geral, às vezes a vida financeira está uma bagunça. Às vezes o casamento está uma bagunça. Então, a vida da pessoa está uma bagunça, precisando arrumar. Verdade ou não? Outro dia não, oh meu Deus, ontem foi feriado e eu me lembro que a minha esposa já vinha falando, nós precisamos de arrumar debaixo da pia, está uma bagunça terrível. Tá bom, vamos aproveitar o feriado, vamos arrumar. Levantamos, vamos lá. E tiramos 2 caixas, né? Uma outra também, uma terceira caixa. Então tinha um monte de sacola. Um cooler cheio de sacola plástica que a gente guarda para lixinho, né? Para lixeira. Falei, mulher, tem muita coisa nisso daí, tem muita sacola. Aí pegou um sacão desse grandão, transparente, que vem colchão de solteiro, vem às vezes uma TV, alguma coisa assim que estava guardada. Comecei a pegar aquelas sacolas, para um monte de sacolinha pequenininha que a gente enrola, né? São sacolas chamadas bolsa, que o mercado dá para você trazer, né? Embala as mercadorias. Então a gente traz, né? Quando compra alguma coisa no mercado, um sabão em pó, compra um sabão em pedra, quando você compra um detergente, quando você compra uma carne, tudo bota naquelas sacolinhas e a gente vai enrolando aquilo, guardando. Tinha muito. Mas eu peguei um sacão grandão, quase do meu tamanho, para você ter uma ideia, de tanta sacola. Meu Deus. Então, quem é que não tem uma bagunça para arrumar? Verdade ou não é? Jogamos fora um monte de coisa que desnecessária, inclusive essa sacola, ficamos com 2 sacolas. Botei lá no puxa-saco, né? Algumas sacolas que já estavam um pouco vazias. E guardei uma outra sacola, guardando essas que poderia ser usada, né? Necessária. Achei algumas sacolas grandes no meio, umas 3 grandonas, que servem para minha lixeira maior de pedal.
Aí, olha só, então a gente foi organizando. Às vezes aquele armário, a dona de casa, eu digo armário agora, guarda-roupa, né? Às vezes a pessoa fala, eu preciso de arrumar meu guarda-roupa, eu preciso de arrumar, eu preciso de mexer aqui, eu preciso de mexer ali. E ela vai protelando, mas o importante é começar a fazer. E já de pensar em fazer, já é um avanço. O pior do ser humano é quando ele estagna, quando ele cruza os braços, quando ele para e não se mexe. O mover-se, até em pensamento já, a preocupação com aquilo, ficar projetando aquilo, já é um avanço. Eu vou fazer, eu tenho que fazer, uma hora eu vou mexer nesse guarda-roupa, uma hora eu vou mexer nesse armário de panela, uma hora eu vou mexer, entende? É assim, às vezes eu vou mexer nesse quarto, esse coisa de ferramenta que está uma bagunça, um exemplo, né? Então, o importante é que isso é um progresso, porque a pessoa já está se movendo em uma ação. Isso é muito importante, certo? Mover. Então eu aprendo aqui que há uma necessidade de consertar a bagunça. Bagunça, os problemas são bagunças, né? Finanças, às vezes, como eu disse, tem gente que está com uma bagunça na vida financeira, tem gente que está com uma bagunça no casamento, precisa de mover, agir. Se há essa preocupação, já esse entendimento já é um avanço. Agora preciso começar a fazer alguma coisa. Eu não posso deixando para frente, eu preciso começar. Mesmo que a dona de casa gasta 5, 10 minutos para começar uma arrumação no guarda-roupa ou no armário, né? Mesmo que, ontem, por exemplo, nós fizemos porque foi feriado, tivemos tempo. Às vezes a pessoa está sem tempo para fazer, mas começa a fazer alguma coisa. Isso é em tudo na vida. Se ele começar a anotar os gastos, né? Fazer um contratempo, uma comparação entre os gastos e as entradas, já é alguma coisa para se ver e se lutar. Amém? Olha o que diz então. Nós lemos aqui, ó. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então, a primeira coisa que Deus nos ensina, ter alegria. Como é que pode ter alegria em algo que você está bagunçado, você está sofrendo? Você está passando por provação, por luta, por dificuldade. Como que pode? Esse sentimento precisa ser colocado. Por quê? Porque você precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tem coisas que Deus não vai fazer para você. Não vai arrumar seu armário. Não. Ele não vai arrumar o quartinho de ferramenta. Não. O carro às vezes está todo bagunçado, todo desarmado, precisa de arrumação. É igual minha mulher tem falado, nosso porta-malas está uma bagunça, tem que arrumar. Eu já comecei a tirar algumas coisas, devagarinho, não posso arrumar tudo de uma vez. É desse jeito, né? A gente tem que começar a fazer alguma coisa. Isso é importante. Eu aprendo até o seguinte, tem gente que está guardando coisa do passado, eu anotei aqui, por exemplo, tem gente que foi maltratado no passado. A gente passa por isso, eu já contei para vocês com a experiência minha, algumas experiências, né? Quem é que não teve um patrão que o maltratou? Até no ministério a gente passa isso, alguém que tem graduação maior, às vezes te humilha, às vezes não deixa a sua estrela brilhar, ofusca ela. Eu conheço muitos obreiros que sofrem traumatizados com o ministério. Eu conheço obreiros, pastores que já até abandonaram o ministério por falta de reconhecimento, né? Por serem maltratados. Eu conheço. Eu convivo com muitos pastores, eu sei o que é isso. Então, e eu mesmo já passei, enfrento situações, quem é que não enfrenta em todas as áreas, né? Dificuldades, lutas, mas o que você não pode é guardar. Tá? Eu anotei aqui, quando eu sou maltratado, eu aprendo que não devo fazer o mesmo com os outros. Por quê? Quando você tem um patrão que é ruim, você vê o quanto é ruim, o quanto dói sofrer com uma pessoa que é ruim para você. Então você tem que pensar o seguinte, a lição é aprender
que aquilo faz mal para a gente, não fazer para os outros. Quando a gente estiver numa posição de mando, de comando, de liderança, lembrar o quanto dói aquele que está sofrendo a pisada. Não pode mudar o comportamento, pensar, quer dizer, não, eu estou aqui, eu penso dessa maneira, depois que eu mudei para lá, eu vou pensar de outra maneira. Não. É isso que é maturidade. Deus está te ensinando que ser pisado é ruim. Então, quando você subir, não pise também nos outros. Tem gente que quer se vingar. Fala, não, quando eu estava lá embaixo eu era pisado, por que eu não vou pisar agora? Não aprendeu nada. O sofrimento traz alegria quando nós aprendemos. É isso. Deus está nos ensinando que aquilo que machucou a gente, nós não podemos machucar os outros. Eu anotei aqui também o seguinte, o segundo ponto aqui, que eu aprendo com a bagunça, com as dificuldades. Há uma recompensa. Há uma dupla honra se você for fiel. Se você aprender lições. Deus está te ensinando lições. Se você aprender, quem te feriu, você não tem que ferir. Você tem que orar por ele. Você tem que pedir para Deus para abençoar. Lembra quando que o cativeiro de Jó, o sofrimento de Jó mudou? Diz a Bíblia que quando ele orou pelos seus amigos, aqueles que o maltratavam, que falavam mal dele, que acusavam ele, como que ele tivesse praticado algum pecado e tivesse recebendo a paga daquilo. Eles não sabiam, estavam julgando Jó, condenando Jó. É claro que Jó ficou triste com aquilo, mas ele entendeu que ele precisava orar. Deus não falou para ele orar, mas ele entendeu que quando ele orasse pelos seus amigos e pedisse a Deus para que não os culpasse, não os condenasse, mas os abençoasse, a Bíblia diz que o cativeiro de Jó mudou. Quem sabe aquela mágoa que você tem, alguém que te magoou, te machucou, você está precisando de orar por essa pessoa para que o seu cativeiro mude. Hein? Quem sabe? Já parou para pensar nisso? Deus nos ensina coisas tremendas. Paulo, por exemplo, no seu primeiro julgamento, ele reclamou, ninguém me assistiu. Ora, Paulo pregou para muitos, Paulo teve muitos discípulos, dezenas deles, e sem contar o número de membros que Paulo ganhou, de filhos na fé que Paulo ganhou, de lugares que ele evangelizou, de igrejas que ele abriu. Ninguém apareceu. Um sequer não apareceu para poder assistir o julgamento dele, para dizer, Paulo, eu estou aqui. E diz a Bíblia que ele orou a Deus dizendo, Senhor, não nos impute esse pecado, quer dizer, não coloque na conta deles esse pecado. E quer dizer, ele está pedindo para abençoar. Gente, se a gente não perdoar, nós não avançamos, não crescemos. Todos nós, quando entregamos a vida a Cristo, nascemos de novo. E nós começamos uma caminhada constante que nós não podemos parar, nós temos que crescer. Crescer. Eu sou consultor de igrejas, eu costumo dizer, orientar pessoas o seguinte, a igreja é um organismo vivo, ela tem que crescer. Se ela não está crescendo, alguma coisa errada está acontecendo com ela. Como um filho meu, eu tive 2 filhos, e tenho 2 filhos, né? Tivemos, eu e minha esposa, 2 filhos. Eu tenho um de 35 anos e uma filha de 28 anos. Eu nunca precisei botar a mão sobre eles e dizer cresce, porque é natural crescer. Se algum dos meus filhos não crescesse, estaria raquítico, algum problema nos ossos, algum problema eu teria que procurar um especialista, fazer exames, né, para constatar o que era, para entrar com remédio para correção daquele mal. Aí é que está uma igreja quando não cresce, é a mesma coisa uma pessoa quando não está crescendo, avançando, precisa entrar com correção, com vitaminas, com, né, remédios corretivos, certo? É o que o Espírito Santo trabalha em nós, porque nós fomos projetados para crescer diante de Deus. Mas o importante é, se um ano passou, você olhar para trás
e ver que alguma coisa você melhorou. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu me irritava, já aconteceu isso, às vezes quando eu estava tomando um café, tombava a xícara, esbarrava a mão, acontece um acidente, molhava toda aquela toalha novinha, limpinha que a minha esposa colocou, eu ficava indignado, eu levantava dali, eu com raiva de mim mesmo, saía, descia a escada, que a minha cozinha em cima, descia, ia para a sala ou ia para o banheiro, chateado com aquilo. Mas espera aí, eu tinha que entender que eu precisava limpar, alguém precisa limpar aquela sujeira. Certa feita, aqui em casa a gente tem um açúcar no pote pequeno, que a gente coloca açúcar cristal dentro da geladeira, porque dá muita formiga, né? Aqui é um lugar quente, um clima quente, né? Minas Gerais, beirada aqui, região leste, ela é muito calor. Então, eu pensava, a gente guarda o açúcar no pote, né? E o restante, o outro num saco amarrado, também dentro da geladeira, na gaveta de verdura. Então tem duas geladeiras, uma eu coloco nela, né? Aí guardo lá, porque quando fica armazenado, quando eu preciso de encher o pote de cá, eu abro ele e tal, e preencho e boto de volta por causa de formiga. Num belo dia eu agarrei num pote assim, porque a minha mão é grande, eu segurei por cima do pote, quando eu puxei, ele escorregou da mão, caiu no chão e fez aquela lambança na minha cozinha. Eu pensei, peraí, eu não posso sair indignado, né, e deixar isso aqui. Alguém tem que limpar, como a minha esposa, quando eu às vezes tornava um café, ela tinha que limpar, tirar a toalha, enxugar, né, passar um pano com sabão, para não dar formiga, como eu disse. Então, peraí, eu preciso corrigir isso. Então, eu avancei, melhorei, porque eu recolhi todo aquele açúcar que caiu, peguei uma pá, varri, depois joguei uma água com sabão, né? Para limpar, porque alguém tem que corrigir. O erro que eu pratiquei, eu tenho que corrigir. E às vezes até dos outros. Aconteceu dela também tornar o café e eu fazer o mesmo que ela já fez para mim outrora. Eu comecei a ver, meu Deus, que maravilha, o quanto eu avancei, quanto eu melhorei, certo? Assim é a nossa vida. Nós não temos que jogar culpa nos outros. Nós não temos que jogar culpa nos outros por causa da desavença, da bagunça que está. Não, nós temos que começar a arrumar, a melhorar. Eu anotei aqui, só sabemos que temos fé quando somos provados. É esses momentos da bagunça, dos problemas, é que nós somos provados. De que maneira nós vamos reagir a isso? É aí que demonstra a nossa fé. Quando estamos enfrentando um problema muito difícil, de que maneira nós vamos reagir? Vai demonstrar a nossa maturidade. Amém? E por último, anotei aqui também, como você lida com as dificuldades define a sua maturidade. A maneira que você lida com elas é que vai definir a sua maturidade. A verdade é essa. Quando a gente era criança, fazia alguma travessura, coisa errada, corria para se esconder. A gente cresce, quando faz uma coisa errada, você precisa corrigir aquilo. Porque você amadureceu, entendeu que aquilo não pode ficar para os outros corrigir. Aquilo que você praticou. Amém? Agora, uma coisa é certa, não ponha a culpa em Deus dos seus problemas. Tem gente que tende a colocar, transferir, Deus é culpado, Deus, a culpa de Deus. Aí quando ele não quer, às vezes, culpar a Deus, ele fala assim, e sabe que ele que fez a bagunça, a lambança, ele faz, mas Deus podia ter evitado, Deus podia ter impedido isso. Isso é falta de responsabilidade. A gente precisa ser responsável pelos nossos atos. De alguma maneira nós somos culpados. Quem precisa corrigir somos nós. Claro que Deus vai nos ajudar se formos humildes para
reconhecer o nosso erro. Isso é uma grande coisa, viu? Uma grande virtude é o reconhecimento do erro. Porque tem gente que nunca acha que está errado. Nunca pede perdão. Sempre acha que está certo em tudo. Então isso é uma grande coisa. Agora, outra coisa, não sinta pena de si mesmo. Tem gente que pratica autopiedade. Não, tudo é eu, só acontece comigo, que não sei o quê, eu fui destinado para isso mesmo, aí vive reclamando da vida. Gente, há sempre alguém que sofre mais do que nós, é só olhar ao redor. Ontem, eu estava visitando, porque eu estou de madrugada e eu não fui dormir ainda, então eu penso que é hoje, mas ontem, né? Eu estava visitando minha sogra junto com a minha esposa e vi um caso de uma menina que ela chegou a me dar uma mão na loja uma ocasião. Ela era apaixonada por um rapaz, mas o rapaz não gostava assim dela, ficou com ela, mas não gostava dela, acabou casando com uma outra. E o rapaz sofreu um acidente de moto, muito novo, perdeu a vida. Aqui perto da minha casa, num bairro, aqui numa curva. Aí eu, olhando para aquela menina, estava vendo ela com uma criança na cadeira de roda, aquelas cadeiras de deitar, criança com especial, né? Você via deformação na cabeça e bem paralisada, que luta, e ela segurando outra criança no colo. Quem imaginava que o destino daquela menina daria nisso, seria isso? Aí eu fico pensando assim, jovem, bonita, né? Aí chamei minha esposa, falei, olha, lembra aquela fulana que gostava? Aí comentando com ela, ela reconheceu quem era, né? Eu falei, tá vendo como que a luta dos outros é muito maior do que a nossa? Eu lembrei disso, a gente tem hora que tem que olhar essas coisas e ver que tem gente que a luta dele é maior. Sempre vai ter alguém que tem uma luta maior. Então não fique se penalizando, né? Se colocando como coitadinha, coitadinho, né? Praticando a autopiedade, porque há sempre alguém que sofre mais. Agora, quando o problema vier, a angústia vier, esses problemas, a melhor coisa a fazer para não se chatear tanto é fazer aquilo que você faria se você não tivesse chateado. Como é que é isso, pastor? Se você gosta de ir no mercado comprar, vai para lá. No shopping comprar alguma coisa, vai para o shopping. Se você gosta quando você está bem, ir para a igreja, se envolver com os trabalhos da igreja, faça isso. Sabe por causa de quê? Aquilo vai te distrair, daqui a pouco você vai esquecer do problema, porque quando você foca no problema, o problema parece que se agiganta. Naquilo que você se concentra, se torna a maior coisa da sua vida. É isso aí. Então cuidado. Por isso que Davi não concentrou o olhar no gigante. Nenhum momento ele chama aquele homem grande, de alta estatura, de gigante. Ele chamou ele de incircunciso, porque ele não olhou para ele, ele olhou para a grandeza de Deus. O Senhor está contigo, meu amado, minha amada, na sua luta, na sua dificuldade. Então não concentre o seu problema, o seu olhar nesse problema. E outra coisa, não fique irritado com tudo, com todo mundo por causa dos seus problemas. Tem gente que quer descarregar nos outros por qualquer coisa. Eu ontem mesmo me deparei com uma pessoa muito irritada. Eu falei, gente, eu nem tinha praticado assim, vamos pôr, né? Não vou nem entrar em detalhe. Estava saindo com o meu cachorrinho, um feito dele que nem, eu acho que eu estava um pouco distraído com o celular, mas nunca deixo fazer ali. Ele se irritou de uma tal maneira que, se eu falo qualquer coisa, queria até me bater, até brigar comigo. Pedir perdão, mas não. Falei, fui andando, tá bom, meu amigo, tá, vou embora. E peguei outra rua, saí. Porque tem gente que ele está com um caminhão de esterco, um caminhão de lixo carregando, procurando alguém para descarregar. Então não se irrite né, e faça dos outros o seu descarrego, o terreno baldio que você quer descarregar os seus lixos, não. Pelo contrário, se te irritou, faça algo bom a alguém. Você vai ver como vai te fazer bem. Por isso que vai te produzir alegria, diz o texto.
Se está doente, ore por alguém que está enfermo também. Se você está com problemas financeiros, oferte na vida de alguém. Você vai ver o quanto Deus vai trabalhar. Se você está precisando liberar perdão, libere perdão. Console as pessoas que estão sofrendo. E eu paro por aqui, por causa já estendeu demais, né? Mas encerrando, diz aqui o texto: sabemos que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, se você tem fé que Deus está no controle, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos. Então, se você for perseverante na tribulação, não desistir, continuar crescendo, certo? E essa perseverança vai te levar a uma ação completa para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Aprende aí. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo por essa vida que nos acompanha no Café com Deus, pedindo a tua bênção, a tua graça, que o Senhor possa, ó Deus, fazer algo tremendo na vida desta pessoa, abençoando ela em meio à bagunça, em meio às dificuldades, às lutas, às bagunças financeiras, as bagunças, meu Pai, sentimental, as bagunças no casamento, as bagunças em geral que precisam ser resolvidas no nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a graça envolva esse coração, dando sabedoria em tudo que ministramos nesta noite, nesta madrugada, melhor dizendo, neste dia, desse Café com Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, vamos compartilhar bastante, me ajuda aí, hein?